Chaures! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é um vídeo de vlog, só que o que acontece? Eu não consegui gravar um pouco do meu dia de hoje e eu comecei a gravar só agora. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi meu dia e aí a gente já vai pro vlog de leitura. Bom, meu dia de hoje começou cedinho. Eu levantei às 6 e pouco da manhã pra poder ir trabalhar. Pra quem não sabe, no momento eu tô trabalhando como caixa de supermercado, mas na realidade eu sou auxiliar da loja, mas hoje eu fiquei no caixa. Aí eu trabalhei, voltei pra casa, almocei, mexi em umas coisinhas que tinha que arrumar aqui e sentei aqui pra poder ler, matar minha saudade um pouco dos meus livros, porque eu fiquei doente e teve uns bons dias aí que por conta da dor eu não consegui nem ler, só trabalhei e cuidei da casa. E tá vindo um baita chuvão pra cá, aliás. Bom, meus chaures, vamos lá. Eu já li hoje O Morro dos Ventos Uivantes, quero dar aqui algumas notinhas pra vocês. Pessoal, pra quem compra um livro sem nem saber o que acontece, eu tô gostando. Deixa eu até dar uma olhadinha nele aqui, gente. Ai, olha a capa desse livro, que linda. Olha que lindo os desenhos desse livro. Eu comprei literalmente por causa da capa. Nem pesquisei a história, nada. Eu falei, que capa linda. Eu fui lá e comprei. Que leitor que nunca, né, fez isso? Bom, pessoal, eu li, acho que eu não me engano, eu parei no capítulo 3 dele. Isso, eu parei no capítulo 3. Eu gostei da descrição de espaço, como que ele descreve o espaço. Eu gostei bastante de como os personagens falam, como cada... Parei bem aqui, ó. Parei nesse capítulo. Para os primeiros 2 capítulos que eu li, eu gostei muito da questão de que ele já estabelece muito bem relacionamentos e pessoas. Então, tipo assim, esse fulano é mal-humorado. Essa fulana responde à altura. E ela é loira, do cabelo cacheado, com um olhar angelical, um exemplo. Aí essa outra fulana, ela é governanta, ela é dócil, ela é bondosa e ela é amorosa. E aí eu gostei bastante, porque já deixa claro pra gente onde cada personagem tá situado. E não precisou de 5 capítulos para ele poder deixar claro pra gente qual é o lugar de cada personagem, qual é a personalidade de cada personagem e como todos esses personagens, eles estão interligados e como é o relacionamento deles e como se define o relacionamento deles. Então eu acho que é a Emily Bront, nem sei se fala assim o nome dela, que é a autora desse livro, ela conseguiu me impressionar muito. Com a descrição de personagem, a descrição de espaço e como ela juntou tudo isso muito bem. Em 2 capítulos eu fiquei muito impressionada mesmo. Para a leitura do nosso vlog, nós vamos ter aqui o livro A Revolução dos Bichos. Eu peguei essa capa porque eu achei essa capa maravilhosa. Gente, eu vou primeiro pela capa e depois pela história. É muito raro ir primeiro pela história e depois pela capa. A não ser que seja um livro do Isaac Asimov ou desse autor mesmo, George Orwell. Porque, olha, eu gosto muito de... Como eu quero fazer coleção, eu gosto muito dessa questão de ter uma capa bonita. Que leitor não gosta, né? Então eu vou ler aqui com vocês e eu vou deixar mais como corte aqui pro nosso vlog as partes que eu reajo e faço comentários. Eu vou deixar a leitura por si só. Aí eu faço na leitura coletiva. A leitura coletiva desse mês de fevereiro nosso é a continuação do livro Fundação, que eu acho que lá pro meio do ano, se eu ler bem pouquinho, eu consigo terminar ele. Ou eu termino antes. Pra quem não sabe, George Orwell é o autor de 1984. Um livro que foi citado várias vezes, até mesmo no Enem. Então, assim, é interessante você pesquisar o autor e outras obras dele, porque autores que já escreveram há muito tempo atrás e ainda são citados hoje em dia, nunca deixam de ser atuais. Por exemplo, ele foi citado no Enem. Você pode usar esse livro dele, essa história dele, para levar para uma redação sua, por exemplo. Ou fazer um estudo pessoal mesmo seu para agregar conhecimento. Eu acho que livros, essa parte de literatura nunca é demais. Conhecimento, do meu ponto de vista, é poder. Atualizações, novidades que eu tive. Porque vlog é assim, a pessoa filma o dia a dia dela, conta algumas novidades que ela tá fazendo. Eu já vi vlog de leitura onde as pessoas, elas fizeram vídeo fazendo Duolingo.
Ou falando assim, eu fiz um Duolingo, aí depois eu tomei um café. Então, como eu não consegui gravar, porque no trabalho não se usa celular, também do meu ponto de vista, a não sei que seu trabalho tenha o uso do celular, eu prefiro que se você não precisa usar o celular, você só trabalhe, que eu acho que fica melhor que o celular dá uma distraída, pelo menos me distrai. E as atualizações. Nosso fundo mudou, né, galera? Nosso fundo mudou. O que aconteceu? Meu guarda-roupa terminou de quebrar as portas. Ele tinha a primeira porta do lado de cá quebrada e todas as outras portas. Aí eu dava um jeitinho aqui na câmera pra não pegar a porta quebrada. Mas ele terminou de quebrar. Então, o nosso fundo, por enquanto eu não compro um outro novo, nosso fundo, por enquanto, vai ser esse, tá? De guarda-roupa quebrado, com roupa em sanito e roupa dobrada pra caber, já que, né, quebrou as portas, que segurava as roupas. E é isso. Essa é a novidade dessa semana. Fora que eu avancei bastante na leitura de Escravizaura e a Senhorita Scuderi. Só que o que acontece, pessoal, Isaura tá me deixando em depressão. Porque assim, olha... Eu sei que a escravidão é uma coisa pesada, é uma coisa difícil. Eu sei porque eu estudei sobre. Eu não sei porque eu passei por isso. Pelo contrário, eu acho que eu sou privilegiada e muito privilegiada. Mas você lê do ponto de vista de uma pessoa que passou por isso e você vê o quanto isso era profundo na época, o quanto as leis eram a favor disso. Ainda mais sendo uma pessoa como eu, que é uma pessoa que, tipo assim, se põe muito no lugar do outro. Eu sou uma pessoa que eu me ponho muito no lugar do outro, sabe? Você acaba sofrendo muito. Eu tô sofrendo lendo esse livro, gente. Eu leio, paro de ler. Eu leio, paro de ler. Eu leio, paro de ler. É que eu tenho um compromisso comigo mesma de ler e terminar de ler. Senão eu abandonava a leitura de Escravizaura, porque tá muito difícil pra mim ler que pessoas, independente da cor da pele, eram feitas e tratadas como animais. Assim, você não tem o direito de ir e vir porque você é escravo. Falar isso pra mim é um absurdo. Isso não entra na minha cabeça, é um absurdo mesmo. Entendeu? Então, assim, ler como essas pessoas eram tratadas são coisas que eu não posso citar aqui, porque como tinha muito abuso, principalmente da parte das mulheres. Tanto é que isso acontece até hoje, essa questão de racismo estrutural, né? Tem diferença entre o assédio a mulheres negras e diferença entre o assédio a mulheres brancas. É muito difícil, gente, é muito difícil de ler. Porque é muito triste saber que isso aconteceu de verdade. E que muita coisa que aconteceu, mais bárbara ainda que aconteceu do que está escrito ali no livro Escrava Isaura, nunca foi nem contada. Entendeu? Então, assim, é difícil, já seria difícil se fosse ficção. É mais difícil ainda você ler, sabendo que não foi ficção, que foi uma época aí da humanidade que aconteceu de verdade. Então tá sendo difícil pra mim ler muito esse livro. A Senhorita Scuderi, eu dei uma desanimada de ler por causa de Escrava Isaura, porque quando um livro me deixa triste, gente, na dica funciona, entendeu? Mas eu tô me esforçando um pouco pra ler, porque envolve mistério, envolve crime, não sei o que. Tem uma liga de ladrões que vai atrás da Senhorita Scuderi. Na época de rei também, que ela vai até o rei pra ter uma resposta. Então, assim, é muito legal. Eu gostei bastante, esse tema chama minha atenção. Acho que é o que tá salvando um pouco. Porque eu não imaginei... Coloquei na minha cabeça, eu falei, eu sei que é um assunto pesado, mas eu aguento. Não aguento não, gente. A hora que eu fui lendo, principalmente, pra quem já leu vai entender o que eu tô falando agora, comenta aí embaixo essa parte. Principalmente a partir do momento em que a esposa do Leôncio vai embora, que tudo começa a acontecer, aquela parte em que tem a festa por si só, que é aquele Martinho, ai, como eu queria matar esse Martinho, nossa, vocês não têm noção do meu ódio, eu queria matar esse o que ele faz ali, entendeu? Depois que a mulher dele foi embora, pra mim foi só ladeira abaixo, foi só tristeza, principalmente um pouco antes dela... Não vou querer dar muito spoiler aqui também, mas um pouco antes dela conhecer outra cidade aí com o pai dela, né?
em que o Leôncio faz aquela proposta absurda pra ela. Nossa, gente, acabou com o meu psicológico. É até difícil falar aqui pra vocês. Eu acho que é uma das piores revisões que eu vou ter que fazer. Porque eu já chorei muito lendo esse livro. É aquilo que eu falei pra vocês. Se fosse ficção, ia ser difícil, mas eu ia ler e ia pensar, isso não aconteceu, isso não é real. Mas, gente, aconteceu. Tem outros 500, né? Outro peso. Mas, enfim. Por enquanto, as novidades são essas. As leituras são essas. O meu dia foi mais ou menos dessa forma. Eu vou lendo aqui, daqui a pouco eu vou pegar um copo de chocolate ou um copinho de café. Aí eu vou voltar aqui e vou compartilhando com vocês. E compartilhando as minhas reações da leitura também. A nossa leitura de vlog é essa daqui. Eu até acredito que pro mês de fevereiro seja pouco, porque é um livro bem curtinho, tá vendo? Essa parte aqui que eu tirei é a parte do prefácio, início, essas coisas, que tem informações a mais. Isso aqui eu prefiro ler sozinha, que eu gosto de grifar, eu gosto de... Às vezes eu grifo tudo, dependendo da informação que for chamar minha atenção. O marca-página que eu vou usar é o próprio marca-página do livro, tá bom? Esse daqui. Atrás não tem nada, é só a frente. É interessante que esse livro, pra quem não viu o unboxing dele, que eu fiz falando como seria o mês de fevereiro, ele também tem isso daqui, ó, que veio junto dele. E isso daqui, ó. Aí esse aqui tem uma escrita embaixo que tá dizendo assim: Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas resume-se a uma única palavra: homem. Eu pretendo colocar esses dois em quadrinhos. Quero montar ainda vários quadros, um setup, assim, só pra livros, coisas que eu gosto. Pra quem não sabe, eu amo anime, eu amo Star Wars. Colocar as coisas que eu gosto, assim, tudo junto. Tanto os livros quanto os autores que eu gosto, tudo junto, misturado. Mas eu ainda vou montar, ainda vou gravar aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso. Bora lá pra nossa leitura do vlog de hoje. Gente, acabei de pausar aqui pra falar pra vocês que é um primeiro adendo. Eu tenho comigo a teoria de que quando o livro é curto, mas ele tem a fonte pequena, é porque tem muita história pra contar. E cá entre nós, é maravilhoso, que já começa falando de um personagem aqui, que ele tá bêbado. Aí ele, tipo, vai explicando como é que ele vai voltando pra casa dele meio bêbado. É legal também que tá completamente fora do que eu imaginei que seria, que é a questão dos animais, né? Eu achei que ia ser mais tipo o Doutor Dolittle. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu não pesquisei a fundo sobre o que era. Tem livros que eu gosto de fazer isso, de não pesquisar a fundo, pra poder me surpreender. E realmente me surpreendi agora, porque os animais não estão sendo tratados ou trazidos dessa forma. Está sendo trazido de uma forma diferente do que eu achei que seria. E é legal que tem um animal aqui que é um porco. Eu tô literalmente no segundo parágrafo do capítulo 1. Que ele tem um nome melhor que o meu. Primordial Wellington. Wellington. Nem sei falar o nome dele direito. Parece nome de príncipe, né? Chique. Por enquanto é isso. Pessoal, tem mais um comentário a fazer. Tem Benjamin o Burro. Eu vou ler a descrição do Benjamin o Burro e vocês não vão falar se isso tem a ver com o Ursinho Pooh. Ó, Benjamin o Burro. Benjamin era o bicho mais antigo da fazenda e o mais mal-humorado. Ele raramente falava, e quando falava, geralmente para fazer algum comentário cínico. Por exemplo, dizia que Deus lhe dera um rabo para espantar as moscas, mas que preferia não ter rabo e que não houvesse moscas. Gente, eu não sei se isso é uma referência, uma homenagem, ou se foi apenas o autor escreveu sem nem pensar nessa parte. Mas eu me lembrei muito daquela mosca aí. Daquele burro do Ursinho Pooh. Que eu acho que ele é um burro, ou ele é um cavalo. Eu acho que é um burro. Em que ele é tristinho, ele é mal-humorado. Isso foi uma referência que eu acredito que foi uma conexão apenas minha, não do autor. Mas eu achei muito legal trazer aqui esse comentário pra vocês. Que eu pensei nisso.
Nossa, a hora que foi dando a descrição do Benjamin, eu falei, poxa, eu conheço ele de outro lugar, de um desenho até. Muito bom. Basicamente, ele tá descrevendo uma reunião que foi convocada pelo porco, que tem um nome melhor do que eu, para contar um sonho que ele teve na noite anterior. E aí tá todo mundo se juntando, citando aqui um outro desenho, não sei se vocês conhecem o Chão Carneiro, se conhece, comenta aí embaixo. Onde ele tem um celeiro, quando eles querem fazer alguma coisa, eles se reúnem tudo no celeiro. Aí todos esses animais, patinho, cavalo, cachorro, Bugo Benjamin, estão se reunindo para ouvir o que o porco, agora o nome dele não é mais o nome que eu falei, que o nome dele é Porco, que tem um nome melhor do que eu, tem a dizer. Por enquanto tá sendo isso a descrição aqui, eu tô gostando, gente. Se não é o melhor livro do mês, eu não sei, hein? Tô gostando bem mais, acho que pela leitura solta, pela criatividade, do que até mesmo o 200 Uivantes. Vamos ver, eu vou fazer uma votação aí. Melhor livro de fevereiro. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem sabe esse aqui não ganha. Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu acabei de fazer um comentário super engraçado, não sei o quê. Chegou na parte do discurso do porco, que tem um nome melhor do que eu. Gente, que depressão. Gente do céu. Eu fiquei triste agora. Porque ele começa falando que ele acha que ele vai morrer. E aí ele fala assim, eu vou até ler pra vocês. Ora, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Vamos encarar a verdade. Nossas vidas são miseráveis, laboriosas e breves. Nós nascemos, eles nos dão um tanto de comida só o bastante para nos mantermos respirando, e aqueles de nós que são capazes de trabalhar são obrigadas a fazê-lo até o último átomo de nossas forças. E no exato instante em que nossa utilidade chega ao fim, somos esquartejados com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que significa felicidade ou lazer depois que completa um ano de idade. Nenhum animal é livre na Inglaterra. A vida dos bichos é miséria e escravidão. Eis a pura verdade. Não só na Inglaterra, né, gente? Para pra pensar, isso aqui é muito verdade. É verdade demais. Os animais nascem, não tanto hoje em dia, porque não tem tanta fazenda hoje em dia. Acho que comparado antigamente tem um número um pouco menos, mas ainda tem. Aí antigamente eles nasciam, era usada para trabalho, ou era criado até engordar, que ninguém falou, depois de um ano, e esquartejado. Quantos animais nós não comemos, né? Já entrei em depressão já. Já fiquei triste já aqui com essa fala, porque realmente é verdade. Que tristeza, gente. É mais triste ainda saber que eu tentei virar uma pessoa vegana ou uma pessoa... Tem outros nomes também, que não é aquela pessoa que é 100% vegana, mas eu nunca consegui, gente. Eu nunca consegui, vocês acreditam? Eu fico mais triste ainda de saber que eu ainda faço parte dessa questão de... Tem os animais esquartejados. Nossa, é um ponto de vista muito forte esse que ele trouxe, né? Por mais que seja ficção, é um ponto de vista muito forte. E sabe o que é interessante? Ele continua questionando. A próxima parte fala assim, mas será que isso simplesmente faz parte da ordem da natureza? Eu acredito que a escolha do porco como um animal sábio, sabendo que o porco é um animal mais, por assim dizer, um animal mais desacreditado, um animal menos escolhido para ser... Nunca vi um porco ser escolhido para ser sábio em algum filme de criança, por exemplo. Como aquela figura de sabedoria, de maior plenitude, de segurança. Geralmente o pessoal escolhe tartaruga, escolhe tigre, escolhe outros tipos de animais. Então, eu acredito que a escolha do porco por si só pode ter sido até uma crítica. Entendeu? Porque você não dá nada pra um porco, gente. Você só pensa que ele é um porco. Né? Mas enfim, é isso. Gente, eu retiro tudo que eu disse sobre o porco. E tem um nome melhor do que eu. Ele é um revolucionário.
Gente, que porco. Olha! Gente, que porco é esse? Sabe o que ele falou assim? Olha o raciocínio desse porquinho. Ele tá se voltando contra nós, ó. Ele fala aqui, por que a gente continua nessa condição miserável? Porque praticamente todo o produto do nosso trabalho é roubado de nós por seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se a uma única palavra, homem. O homem é o único verdadeiro inimigo que temos. Vejam bem. Ele continua. Retiremos o homem de cena e a causa fundamental da fome e do excesso de trabalho estará abolida para sempre. Passada. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite e não põe ovos. Ele é fraco demais para puxar o arado. Ele não consegue correr depressa o suficiente para caçar coelhos. Aí mais à frente ele fala assim que se ele tirar o homem, tá tudo resolvido. Se ele tirar o ser humano, tá tudo resolvido. O porco tá pra morrer, e nessa hora de tá pra morrer, é isso que ele faz? Ele quer literalmente causar a revolução dos bichos. Ah, não, gente. Ah, não. Ah, não, gente. Isso aqui foi demais pra mim, ó. E, gente, parece um discurso de revolucionário mesmo. Tipo assim, o nosso trabalho faz isso, a gente tem isso, e o que o homem faz? Nada, ele depende da gente. Vocês terem noção, ó, ele fala que o trabalho deles é o que faz a terra florescer, que o esterco fertiliza, e que eles não possuem nada além da própria pele. Aí, vocês, vacas, que eu vejo aqui diante de mim, quantos 1000 galões de leite deram ano passado? E o que aconteceu com esse leite que deve estar alimentando bezerros robustos? Cada gota desse leite se foi goleada abaixo de nossos inimigos. Gente, a revolução começou por causa de um porco. Não me desce. Tava respeitando esse porco. Até ele dar uma dessa. Que reviravolta. Ai, gente, que demais. Tá sendo tudo muito novo pra mim. Essa leitura tá fazendo na minha cabeça. Olha, eu tava dando respeito pra esse porco, pessoal. Veja bem. Ah, não. Gente, esse porco. Sabe por que ele tá se rebelando? Eu tenho uma teoria aqui. Ele tá se rebelando porque ele não quer morrer. É por isso que ele tá se rebelando. Ele fala que ele tem mais um ano à frente. Eu chuto aqui comigo que ele deve ter sonhado que ele morria. E aí ele tá fazendo todo mundo se rebelar com a desculpinha de que a vida é injusta, porque a vida é injusta pra todo mundo. E ele tá falando assim, ressaltando só as partes ruins, falando que a vida é injusta, pra ele poder se livrar da morte dele e ainda trazer liberdade pra todo mundo. É, gente, eu acredito que seja isso. Ele falou assim, ó, tenho 12 anos e tive 400 filhos. Essa é a vida natural de um porco. Mas nenhum animal escapa do cutelo cruel no final. Aí ele vai falando dos animais que, em teoria, não vão morrer. Que é ele, que é porco, né? A gente come porco de tudo quanto é jeito, gente, infelizmente. É linguiça, é bacon, pernil, né, de porco. Não sei nem se é pernil de vaca. Mas a gente come de tudo, principalmente porco, de tudo quanto é jeito. A maioria das receitas que a gente faz aí, escondidinho, essas receitas aí, sempre vai um bacon aqui, um bacon ali, lanche tem bacon, pastel tem bacon. A gente sabe disso, a gente sabe. Então ele tá querendo escapar, gente. E tá jogando a culpa nos outros. Gente, agora eu entendo porque ele quer escapar. Ou será que eu tô jogando muito rápido? Se bem que eu tô pegando tudo que tá me sendo apresentado, né? E é aquilo, você lê um parágrafo é uma coisa, você lê o segundo é outra, você vai juntando as informações. Aí seu ponto de vista vai mudando várias vezes até você ter um mapa geral da história, que é geralmente quando você chega na metade do livro. Ele falou aqui que quando os cachorros ficam velhos e sem dentes, o Jones, que é o cara bêbado que é dono de todos esses animais, eu falo cara bêbado porque ele foi retratado como um homem bêbado no começo do livro, tá? Não que ele seja um bebum ainda, nós não sabemos ainda. O Jones amarra uma pedra no pescoço deles e os afoga no lago mais próximo.
Eu acho que o dono deles deu uma impressão errada da humanidade. Porque tem pessoas que cuidam muito bem dos animais. Eu mesmo, por exemplo. Gente, eu tenho 5 cachorros. Eu tenho 5 cachorros. Todos eles eu adotei. 4 foram pegos de resgate da rua e uma eu adotei numa feira que não sei se vocês conhecem aqui em Campinas, se chama Feira do Campo Belo. Eu fui comprar fruta, comprar livros. E o rapaz estava doando, eu adotei. Dei de presente pro meu filho até. E tem pessoas que tratam muito bem os animais. Esse porco aqui, ele não quer só fugir da morte, não. Ele tá retratando a crueldade que ele viu. Tá vendo? Na mão de uma pessoa, as vivências dela sempre pesam mais. Agora, na mão de um porco, as vivências dele fazem ele se rebelar e fazer todos os animais se rebelar também. Vejam a gravidade dessa situação. Brincadeiras à parte. Eu não imaginava que o livro ia se pautar dessa forma, gente, de verdade. Não é sem fundamento, tem um pouco de... Pra mim, pelo menos, do meu ponto de vista, tem um pouco de graça, porque o animal escolhido é um porco. Eu não consigo levar o porco a sério. Quando eu tava levando ele a sério, ele me surpreendeu já. Caiu por terra a seriedade que eu tava levando ele. E também porque... Foi o que eu falei pra vocês, eu achei que ia ser mais... Dr. Dolittle, uma coisa mais risadinha, mais... que ia ter uma crítica aqui, uma crítica ali, mas seria mais cômico. E não é. Esse porco tá trazendo viés físicos, políticos, quânticos, tudo que vocês imaginarem pra pautar a tese dele. Ele tá argumentando, só falta ele ser um advogado no tribunal. Ele tá argumentando muito bem. Tá trazendo uma seriedade em cima do que ele tá falando. Nossa, que livro bem escrito, pessoal, olha. Eu acho que vai ser difícil eu ler um livro e falar que ele não é bem escrito. Quando o autor tem uma criatividade dessa e uma amarração dessa, não só amarração, e nem essa palavra certa, uma descrição também não é a palavra certa, argumentação também não, enfim. Quando o autor tem uma criatividade a ponto dele trazer a história e fazer com que você leve ela a sério, baseando-se em fatos que têm a ver com a verdade, mas baseado do outro ponto de vista, como se fosse uma outra realidade, a realidade dos animais, você acredita que aquilo é verdade. Existe essa teoria de que quando você fala uma mentira e você pega e traz pequenas verdades no meio, a pessoa pega aquilo como verdade, mesmo sendo mentira. Tem uma maior chance dela pegar. Então eu vejo que esse autor ele pegou verdades que acontecem como a crueldade animal, como nessa época os animais realmente eram usados, quando não tinha mais utilidade era descartado, ou morto, como ele falou dos cachorros, como ele falou dele mesmo, 12 anos aí de vida, produzindo filhos para serem também engordados e mortos no final pelo cutelo, que é o que eles usam, né, para matar os porcos. E você acaba pegando isso como verdade. Gostei, pessoal. Mas eu vou parar a leitura por aqui. Pro vídeo não ficar tão grande, o vídeo já vai dar 30 minutos. Nem li tanto assim, já tô impressionada. Eu parei na página 22, marcando com marca-página do livro mesmo. Por enquanto, eu não grifei nada. Relembrando que eu tô na página 22 porque tem uma grande parte de introdução explicativa no livro que eu pulei pra poder ir direto pra história. Tá bom? Olha minha caneca linda, pessoal. Ó, vou mostrar pra vocês a minha caneca. Se bem que ela é branca, não sei se vai aparecer muito bem aí, ó. Olha que linda, ó, mãe. Aí tem vários desenhos, ó. Ai, meu Deus, a caneca tá brilhando. Peraí. Aí, ó, desenho. Essa minha caneca, quem me deu foi a Michelle. Eu peguei isso aqui na cozinha antes de voltar aqui pra continuar lendo. Obrigada, minha amiga Michelle, pela caneca. Aliás, ela vende canecas, pessoal. Se vocês quiserem ir lá no meu perfil, vocês podem encomendar caneca personalizada, tá bom? As canecas dela têm uma boa durabilidade. Essa caneca eu tenho há mais de 1 ano. E o desenho dela não saiu. Impecável, de alta qualidade. Fora que ela faz personalizada. Então, por exemplo, eu gosto desse livro. Eu podia pedir pra ela pegar a capa do livro e colocar na caneca que ela faria pra mim. Impecável. Impecável a pessoa, que ela é um amor de pessoa, impecável o trabalho dela também.
Obrigado, pessoal. Esse foi o nosso vlog de hoje. Foi o primeiro vlog que eu gravei na minha vida. Eu espero que vocês gostem. Eu vou ficar por aqui pra tomar meu café da tarde com a minha xícara maravilhosa. Sim, eu seguro a xícara assim porque eu tenho medo dela quebrar. Coisa na minha cabeça, mas eu seguro em cima. E eu seguro embaixo, põe o dedo no meio, porque na minha cabeça, assim, é impossível ela quebrar. Entendeu? Vou ficar por aqui tomando meu cafezinho da tarde, comendo um pedacinho de bolo. E quem sabe, daqui a pouco eu não volto pra gravar outro vídeo pra vocês sobre a nossa leitura coletiva. Tá bom, pessoal? Obrigado. Espero que vocês gostem. Comentem aí embaixo se vocês gostaram da escolha do livro. O que vocês acharam do porco que tem um nome melhor do que eu e das teorias que ele trouxe. Vocês estão com raiva por ele ter se revoltado contra a gente? Vocês acham que ele tem razão? Fala aí pra mim, gente. Obrigado. Eu sou a Leti e até a próxima.